Paz do Senhor, amada igreja. Pode estar se sentando. Hoje nós temos uma palavra para compartilhar com vocês. O tema é a videira verdadeira. Quem aqui já viu um pé de videira? Um pé de uva. Melhor um pé de uva? Então, o pé de uva é melhor, Então, uma videira é um pé de uva. E Jesus, ele fala que ele é a videira verdadeira. E quando a gente sai para passear e a gente vai para os vales dos vinhedos, você vê aqueles parreirais carregados de uva, tão lindos na época de colheita. Mas se você vai lá na época que não é de colheita, você diz assim, sai alguma coisa daí? Porque é só uns galhos lá e tal. Então Jesus, ele fala que ele é a videira verdadeira. Mas antes de nós vermos esse texto, eu quero que você, se você trouxe a sua palavra aí, abra comigo lá em 1 João. 1 João, capítulo 1, versículo do 5 ao 6. Diz assim a palavra do Senhor. Olha só o que João fala aqui. Esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos. Então João diz, olha, eu ouvi isso e isso eu quero comunicar para vocês. Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Algumas traduções dizem que não há escuridão nenhuma. Então Deus é luz, nele não há escuridão alguma, não há treva alguma. Se dissermos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então olha só que tremendo isso, Se a gente diz que tem comunhão com Deus, mas nós andamos nas trevas, ou seja, se Deus é luz e se você está andando nas trevas, você não está andando com Deus. Se nós dissermos que estamos andando com Deus, mas estamos andando nas trevas, nós estamos mentindo. Mentindo para quem? Para nós mesmos. Então a palavra de Deus, ela nos chama a atenção para olharmos aonde nós estamos andando. Quando nós estamos andando com Deus, a luz de Deus ilumina o nosso caminho. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Quando nós andamos com Deus, Deus sendo luz, então a gente consegue imaginar assim, quando a gente está na claridade, você consegue olhar como é que está a tua roupa, você consegue olhar se está manchada, você consegue enxergar muito melhor. Então, quando nós estamos andando com Deus, ele vai nos chamando a atenção sobre as nossas vidas. E aí, então, aquilo que é trevas vai se tornando luz, porque a luz de Deus vai chegando. Então, quanto mais nós caminhamos com Deus, menos nas trevas nós estamos, porque mais nós nos aproximamos da luz. Mas Deus nos chama a atenção para que a gente olhe e perceba se realmente nós estamos buscando a luz. E quando você pode saber se você está buscando a luz? Se você está praticando a sua palavra. Quando a nossa vida tem alguma área que não está de acordo, que você vê que ali parece que ainda o inimigo está agindo, está precisando da luz de Deus ali. Por isso que quanto mais a gente se expõe, mais a gente reconhece, eu preciso de ajuda ainda, mais fácil a luz de Deus vai chegar na nossa vida. Por quê? Porque Deus nos tira das trevas. Então nós não podemos mentir para nós mesmos. Não minta para você, não fique assim. Às vezes a gente olha para as coisas da nossa vida e a gente quer culpar os outros porque não está dando certo. Mas muitas vezes é nós que precisamos mudar. E a gente não aceita, isso é mentir para você mesmo. Então deixa o Senhor falar contigo. Então nós vamos ver essa videira, o que essa videira tem para falar conosco. Tem tudo a ver, se você diz que você anda com Ele, você tem que estar grudadinho nessa videira.
né? E a gente vai ver o quanto isso é precioso. Quando você lê o Evangelho de João, se você quiser deixar aberto lá o Evangelho de João, capítulo 15, eu vou ver uns textos antes aqui, mas pode estar deixando lá que nós vamos estar estudando ele. Evangelho de João, capítulo 15. João, quando ele trata a respeito de Jesus, você vai ver que o Evangelho de João ele é um pouco diferenciado dos outros evangelhos. João, ele trata da divindade de Jesus. Então, quando João ele fala de Jesus, ele foca que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o Verbo que se fez carne, que ele habitou entre nós. João, ele destaca a divindade de Jesus. Então, quando nós olhamos o Evangelho de João, nós vemos Deus se manifestando em nosso meio. O plano maravilhoso de Deus vindo e habitando conosco através do seu Filho Jesus e todos os milagres, né, que Jesus estava fazendo, mas Jesus focava no reino dos céus. Então João ele vem falar muito a respeito de Jesus sendo essa palavra viva, que através dele nós recebemos a vida eterna. Então é um pouco diferenciado dos outros evangelhos. E é interessante que às vezes eu olho as redes sociais e eu vejo assim, muitas postagens daquelas frases com efeito, né? Que você olha assim, aquelas frases motivacionais, aquelas chaves de sabedorias, aquelas metáforas, axiomas, e você olha assim, poxa, mas não é um versículo bíblico. E aí, às vezes, você olha assim e diz, poxa, como é interessante isso que essa pessoa falou aqui. Mas, gente, quando a gente para olhar o que Jesus falava, meu Deus. Quando a gente nós vamos estar estudando aqui a respeito da videira, e você vê assim, que especialista em axioma é esse Jesus. Você tem que parar, às vezes até os discípulos diziam, mestre, o que é que você quis dizer com isso que você está falando aí? Né? Porque Jesus era especialista em jogar uma isca e deixar a pessoa quebrando a cabeça ali, pensando, o que é isso? Que profundo é isso? Então, quando a gente vai estudar a palavra de Deus, a gente tem que ficar tão entusiasmado quanto as frases de efeitos que tem por aí, quanto essas chaves de sabedoria que encontramos por aí, porque a palavra de Deus é toda a sabedoria que você precisa para a sua vida estar ali. E João, ele fala a respeito de Jesus e ele expressa 7 expressões que Jesus diz que ele é. Então Jesus, no Evangelho de João, Jesus se apresenta como o pão da vida. Está lá em João 6, do 26 ao 38, vocês não precisam abrir, eu vou estar lendo para vocês, diz assim, ó. Jesus respondeu, a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram sinais miraculosos. Jesus tinha recém feito o milagre da multiplicação dos pães, e essa multidão foi atrás dele, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Olha só que Jesus... Você vem aqui pedir pão, eu tenho um pão que é para a vida eterna. Pare de trabalhar por esse pão que acaba. Gente, não é tremendo Jesus? Olha só o nível que ele começa a trabalhar com eles ali. Né? E aí ele diz assim, Deus, o Pai, nele colocou o selo de aprovação. Então eles lhe perguntaram, o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? E Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. Então eles perguntaram, que sinal miraculoso mostrarás para os que vejamos, para que vejamos e creiamos em ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram maná no deserto, como está escrito, ele lhes deu a comer o pão do céu. E declarou-lhes Jesus, digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá a vida ao mundo. Então disseram eles, Senhor, dá-nos sempre deste pão. Então Jesus declarou, eu sou
o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Olha que tremendo isso, gente. Jesus é o pão da vida. Sabe o que Jesus estava dizendo? Vocês vão conseguir satisfação em mim. E aí nós vemos Paulo dizendo: eu sei viver contente em toda e qualquer situação, sendo faltando ou sendo sobrando. Por quê? Porque Paulo descobriu em Jesus o pão da vida, o pão que sacia. Então Jesus se apresenta assim. Jesus também se apresenta no Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 12, como a luz do mundo. E ele fala assim, falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então olha só, né? Por isso que se você está com Ele, não pode ter trevas em sua vida. Quando a gente percebe que a gente pegou uma sombrinha, a gente já volta para o caminho do Senhor. O Senhor quer que você tenha segurança. A escuridão nos traz medo, nos traz insegurança, nos traz o sentimento: o que será que tem lá? Mas com Jesus não existe isso. Jesus nos dá a segurança que nós precisamos. Jesus, ele diz também em João 10, 7 e 9, diz que ele é a porta das ovelhas. Eu sou a porta das ovelhas. Então Jesus afirmou de novo e disse: digo-lhes a verdade. Eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vierem antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Então Jesus já começa a apontar um caminho. Quando as ovelhas entravam pela porta, elas iam para o aprisco. Ali elas eram cuidadas, elas eram protegidas, elas eram aquecidas. E se o inimigo viesse, quem estava cuidando da porta matava aquele lobo, aquele ladrão, não deixava o ladrão roubar. Então ali estava uma vigia. Jesus está sempre cuidando de você. Jesus, ele quer te levar à salvação. Ele te ama e o amor por você é incondicional. Lá em João 10, 11 também Jesus diz: eu sou o bom pastor. E diz assim: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. João 11, 25, Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crer em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Olha Jesus mostrando aqui que ele é a ressurreição. Logo depois ali, na situação de Lázaro ali, conversando com Marta. Jesus é a ressurreição e a vida. Nós sabemos que nós um dia vamos viver com o nosso Senhor eternamente. Ele foi nos preparar um lugar e quando estiver pronto, Ele vai vir para nos buscar. E aonde Ele estiver, nós vamos estar com Ele. Essa é a promessa dEle. Então a nossa vida aqui nessa terra pode ser nada, mas a nossa vida com Cristo é eterna. A nossa vida não é focar nas coisas terrenas, porque nós não pertencemos a essa terra, nós pertencemos aos céus. E um dia nós vamos voltar aos céus. E quando for para voltar à terra, nós voltamos com o nosso Senhor. E aí então Jesus se apresenta também como: eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14, 6 diz: respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quando Jesus expressou essas palavras, aquele povo, ele entendeu o que Jesus estava falando. Havia o templo, e o templo ele era dividido em 3 partes. Havia o átrio, aonde os homens e as mulheres entravam para orar. Depois do átrio, havia uns degraus, e aí entrava para uma construção, aonde tinha o lugar santo e o lugar santíssimo. O lugar santo é onde os sacerdotes iam lá e ofereciam os incensos, tinha a mesa dos pães. E o lugar santíssimo era onde eles podiam entrar só uma vez por ano. E lá estava a Arca da Aliança.
E para entrar no átrio havia uma cortina, para entrar no santo lugar havia uma cortina, no lugar santíssimo, ou santo dos santos, outra cortina. E cada cortina dessa, a primeira se chamava o caminho, a segunda a verdade e a terceira a vida. Então, eles sabiam que para eles chegar lá na Arca da Aliança, eles tinham que passar pelo caminho, pela verdade e pela vida. E a Arca da Aliança era a presença de Deus. E agora Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. E amado, sabe o que aconteceu quando Jesus morreu? Os véus se romperam de alto a baixo, diz a palavra de Deus. Por quê? Porque Deus não estaria mais no Santo dos Santos. Ele estaria onde? Aqui, nesse templo. Nós somos o templo do Senhor. Então ninguém vai a Deus se não for por Jesus. Jesus, ele fez esse caminho. E agora Jesus, ele declara a 7ª declaração de quem ele é. Eu sou a videira verdadeira. Vamos olhar esse texto e vamos ver o que a palavra de Deus tem para nós agora. Diz assim, do 1 ao 11. Aqui está a 7ª... já falei isso. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E tudo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Amém? Então, olha que Jesus fala, ele é a videira, nós somos os ramos. Ele espera colher frutos dessa videira. E ele disse que quando a gente dá frutos, tudo que a gente pedir ao Pai será nos dado. Se nós permanecermos no Pai, tudo nos será dado. Se nós obedecermos ao Pai, há uma alegria em nós. Então Jesus vai nos ensinando muitas coisas nessa metáfora da videira. Então, quando você olha a palavra de Deus, parece tão assim, poxa, o que tem a ver um pé de videira, a uva? O que Jesus estava falando? Jesus tem algo para as nossas vidas ali, tão precioso. A gente tem que tentar compreender a profundidade da palavra, porque Jesus ele era profundo nos seus ensinamentos. Ele era mestre. Eu fico imaginando assim, Jesus, onde ele estava, ele usava as coisas que ele tinha ali para ensinar o povo. Eu estava pensando assim, Jesus, como é que você ia ensinar se você estivesse na praia, agora na época da tainha, provavelmente ele ia usar a pescaria deles, o método deles, para nos ensinar alguma coisa a respeito, Porque Jesus, ele fazia isso. Então, Jesus usou essa metáfora da videira. E para aquele povo, o povo de Israel, a metáfora da videira fez todo sentido para eles. E continua fazendo para nós. Porque a videira, Israel, no Antigo Testamento, era considerado a videira de Deus. Era considerado o povo da aliança. Então, eles eram considerados essa videira.
Só que sempre quando você olha para Israel do Antigo Testamento, eles acabavam sempre pecando. Eles tinham um ciclo de buscar a Deus, encontravam a Deus, pecavam, e aí eles sofriam as consequências dos seus pecados, se arrependiam, voltavam a buscar a Deus. Então eles viviam nesse ritmo. Então o que acontecia? Eles sempre fracassavam. Eles fracassavam em produzir frutos para Deus, né? Então quando Jesus fala da videira, eles olham ali e dizem: ele está dizendo que ele é a videira, né? Então Jesus ele vem trazer esse contraste. Vocês não estão conseguindo ser a videira, eu serei a videira. Então quando nós olhamos para Jesus, nós nos tornamos povo de Deus em Jesus. Por isso que nós somos ligados na videira. Então Jesus agora se torna Israel, esse povo de Deus, e nós ligados nele somos o grande povo do Senhor. A igreja faz parte do corpo de Cristo, né? Então faz todo sentido. Então Jesus ele diz: eu sou a videira verdadeira, eu vou produzir bons frutos para o meu Pai. Né? Então nós vamos estar ligados ali. Então Jesus ele começa a substituir naquele tempo tudo que eles faziam, substituir o templo, substituir as festas, substituir os grandes profetas. Então Jesus ele aponta ali ele sendo essa videira. Então na verdade o que essa metáfora da videira verdadeira, ela trata do relacionamento de nós cristãos com Cristo. É disso que está falando. Diga assim: do cristão com Cristo. Essa é a metáfora. O nosso relacionamento com Ele. Então, ali no versículo, nesses 11 versículos, nós vamos ver o termo permanecer cerca de 10 vezes. O tempo todo Jesus diz que a gente tem que permanecer. Permanecer nele. Permanecer nele, permanecer na luz, para que não haja trevas, permanecer nele, para que a gente dê frutos. E gente, esse fruto que está falando aqui, não é o fruto de você ganhar pessoas para Jesus, porque ele está falando do quê? Relacionamento do povo com ele. Então, os nossos frutos que ele está falando aqui é frutos na nossa vida espiritual, é frutos de caráter, é frutos de transformação. É esse fruto que o Senhor quer colher de nós. Muitas vezes nós achamos que o nosso principal relacionamento com Deus é fazer a obra. Não, o principal relacionamento é ser filho. Né? Ser servo é uma consequência de você ser filho. Então, trata-se desse fruto do nosso caráter em relação às coisas de Deus. E é interessante que Jesus ele gostava de usar metáforas. Né, essa forma mística, né? Ele se apresenta como o pastor das ovelhas, como a cabeça do corpo, como o noivo da noiva, como o fundamento da casa. Né? Jesus ele gosta de metáforas, né? Então ele usa essa para falar conosco agora de uma forma de um relacionamento profundo, de uma vida existindo ali. Então, para a gente destacar aqui, para que vocês compreendam todos os elementos aqui dessa metáfora, a videira, né, como eu falei no Antigo Testamento era Israel, agora se tornou Jesus. Né? Israel produziu uvas bravas, mas Jesus agora permanece, né? E ele produz frutos doces, né? Porque nós somos, né? Frutos deliciosos para o Senhor. Os ramos somos nós ligados ali nele, né? E um ramo sozinho, ele se torna frágil, se torna infrutífero, imprestável se não estiver ligado na videira. Ele pode até tentar brotar um pouquinho longe, mas não vai muito longe, ele vai morrer, né? Agora um ramo enxertado na videira, ele vai receber a vida da videira. Esses somos nós, os ramos. O terceiro ponto que aparece ali é o agricultor. Sabe quem que é o agricultor? O agricultor é Deus. Então, e o trabalho do agricultor é cuidar da videira.
O trabalho do agricultor é ver se os ramos estão produzindo frutos. Então, se você um dia tiver a oportunidade de visitar um lugar onde tem essas parreiras, você presta atenção que eles fazem lá, né? Então, o agricultor, ele faz as podas. Ele faz a poda para que a videira venha dar mais frutos, como ele também tira os ramos que estão mortos, né? Então ele faz esse trabalho para que a videira venha e produza ainda mais. Sabe o que é interessante? Que ali a parábola fala, né? Fala que quando ele tira os ramos secos são lançados ao fogo. Eles não são aproveitados para nada, eles são lançados ao fogo. E os frutos, né, da videira são aquilo que o Senhor quer colher em nossas vidas. A videira, o único propósito dela é produzir frutos. Gente, olha, a videira ela não serve como uma árvore ornamental. Porque a época que ela tem folha, ela tem aquelas folhas, pois cai, vira só aqueles galhos secos, parece que sem vida lá, né? E quando ela está com as uvas, elas estão bonitas, então ela não serve para outra coisa. Até para pôr fogo, os galinhos são finos. Então, ela não presta para outra coisa a não ser produzir frutos, produzir uvas. Então, o propósito de Jesus aqui é mostrar que Deus está sempre trabalhando em nossas vidas. Olha que tremendo isso. Se nós permanecermos em Cristo, Deus continuará a sua obra em nós. Né? A palavra de Deus fala que Deus ele vai continuar a sua boa obra em nossas vidas, porque Ele é fiel e justo para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então Deus começou uma boa obra em nós, amém? Ele começou na tua vida. E todas as vezes que você se aproxima da palavra de Deus, o agricultor está cuidando de você, porque você está ligado a Cristo. Então Deus vem para cuidar de você, e Ele vem e Ele te poda, Ele vem e Ele corta um pouquinho, Ele limpa você um pouquinho, porque Ele quer que você produza muito mais frutos. Sabe, às vezes a gente se contenta com poucos frutos na nossa vida. Ah não, já melhorei aqui. Mas Deus tem tanto para acrescentar na tua vida. Então, quando nós nos aproximamos da palavra, nós temos que deixar Deus nos transformar, Deus realmente nos podar, né? E nos conduzir a produzir muito mais frutos. Se nós não permanecermos em Cristo, nós não fazemos parte da videira, nós não fazemos parte da família, da igreja, do rebanho, e acabamos secando e sendo lançados ao fogo. Sabe, nós precisamos sempre estar ligados à igreja. Igreja, corpo de Cristo, igreja, a videira. Ligados à igreja, nós temos a vida sendo passada para nós. Né? A vida de Jesus é passada em nós. E nós conseguimos viver neste mundo. Né? Jesus, ele fala ali de 4 tipos de ramo. O nenhum fruto, o de fruto, o do mais fruto e o de muito fruto, né? Então ele olha ali e diz, olha só, esse daqui não produziu nada, esse tem uma uva, esse tem uns 2 cachinhos, mas olha esse aqui o quanto produziu. Né? Então ele usa esses 4 tipos para estar falando ali. Lá em João 15:16 diz assim, ó, Jesus diz, eu vos escolhi e vos designei a ir e dar fruto, e fruto que permaneça. Então, se Deus nos escolheu e nos designou, é um mandamento do Senhor que a gente vá e dê fruto, e fruto que permaneça. Aí então, gente, olha, por isso que a gente não volta às nossas velhas práticas. Quando nós somos transformados por Deus, nós reconhecemos que o que nós fazíamos era errado, era pecado, nós nos arrependemos e mudamos a nossa vida, né? Então a gente não volta lá e pratica as mesmas coisas, porque o nosso fruto tem que permanecer. Senão é como o porquinho, toma banho e volta para a lama, toma banho e volta para a lama.
Não, os frutos do Senhor têm que permanecer. Ah, pastor, então eu não volto a fazer aquilo de novo. Se você voltar a fazer, é por acidente. Não porque você está indo lá fazendo e sabendo e querendo praticar, né? Então a gente precisa estar atento. Os nossos frutos, eles devem permanecer na nossa vida. E só quem pode roubar os frutos de você é o inimigo de Deus, se você permitir. Agora, quando você diz não ao diabo, ele vai fugir de você, porque você está sujeito a Deus. Amém? Então ninguém pode roubar, né, a não ser que você deixe. Então nós estamos aqui para produzir frutos para Deus, para dar glória ao seu nome através da nossa vida frutífera. As pessoas têm que olhar para você, ver em você um cristão, um representante dos céus e desejarem o Deus que você serve. Desejarem também produzir os frutos que você tem na sua vida. Então esses 4 níveis aqui de produção de frutos, quero falar um pouquinho para vocês aqui. O primeiro deles, o nenhum fruto. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Muitos estudiosos, eles interpretam esse versículo como um cristão que não produz fruto, é aquele que não é um cristão verdadeiro, ou que não tem uma ligação realmente com Cristo, que seja uma ligação somente aparente. Muitos acreditam que é disso que Jesus está falando aqui. Outros acreditam que essas pessoas, elas estão ligadas a Cristo somente por um ritual. Ah, eu vou à igreja no domingo. Ah, eu fiz todas aquelas coisas, mas na verdade elas não nasceram de novo. Às vezes a gente usa a expressão, os convencidos e não os convertidos. Né? Porque tem os convencidos, eles gostam daquilo, mas eles não vivem a verdade, né? Então, alguns acham que é sobre isso que está falando este versículo, né? Que são pessoas que não têm a graça de Deus no coração, que a união delas com Cristo não é real, é só nominal, que elas têm o nome de cristão, mas estão mortas, que elas não dão fruto porque não há a vida de Cristo nelas. Então, isso não é verdade, não é disso que está sendo falado aqui. Porque uma pessoa que está na igreja, mas está desligada de Cristo, ela é chamada de joio. Ela tem aparência de cristão, mas não tem a vida de Cristo. É uma outra parábola, né? E essa só vai ser revelada no dia de Cristo Jesus, quando o ceifeiro vier para colher, né? Vai para o inferno, vai para o céu. Gente, a palavra de Deus fala que tem pessoas na igreja que não irão para o céu. Essa é a verdade. Essas são joios. Mas eu não vou pregar sobre o joio, mas esse é o joio, né? Esse cristão que está sendo falado aqui, que não produz fruto, não é esse. Outros acreditam que então é um cristão que perdeu a salvação, né? Ele está aqui, mas agora ele já não está mais com Cristo e ele sabe que ele perdeu a salvação. Ele sabe que ele não está ligado com Cristo. Também não é esse que tem a consciência de que não está fazendo as coisas de Deus. Também não é esse. Então quem é, pastora, essa pessoa, esse ramo que não está produzindo fruto? Sabe por que não é uma pessoa que perdeu a salvação? Porque é impossível estar ligado a Cristo e não ser cristão. É impossível estar ligado a Cristo e perder a salvação. Então, uma tradução mais clara, você sabe que a palavra ela é traduzida do hebraico e do grego. E no grego, essa palavra ela era escrita como airo. Então, o airo, ele quer dizer cortar, como ele quer dizer também levantar, tomar. Então, quando a gente vai estudar a palavra, às vezes a gente olha e a gente vê no nosso contexto somente, às vezes a gente tem essa dificuldade. Mas então, muitos acreditam, e é esse termo que eu quero usar aqui com vocês, que nesse momento aqui, Deus não estava falando todo ramo que estando em mim não dá fruto, Ele corta.
mas sim ele levanta e ele toma. Essa é a tradução mais literal, por quê? Porque este ramo ainda está ligado na videira. Então este ramo ainda está ligado em Cristo. Então o que acontece com este ramo? Ele está ali, mas ele não consegue ter força para produzir fruto. Muitas vezes nós estamos dentro da igreja e nós queremos Jesus, mas nós não conseguimos mudar a nossa história sozinhos. Nós ficamos ali e sabe que é interessante? Que esse galinho, este ramo que está caído no chão, quando ele está caído no chão, o que acontece? Vem a chuva, vem o pó da lama e ele fica ali enterrado. E aí o que acontece? Se o agricultor não vier pegar ele, tirar ele dali e amarrar ele com os outros, ele vai acabar morrendo. Mas o agricultor, ele não está fazendo isso neste momento. Ele não está ali, ele está levantando, porque é época de produção. Ele vem ali e ele quer que aquele ramo produza. Então, quando ele vê que aquele ramo não está produzindo, ele vai levantar aquele ramo, vai amarrar nos outros ramos para que aquele ramo tenha força de produção. É isso que Deus faz conosco. Deus não nos joga fora, gente. Deus não joga fora você. Ele te levanta. Ele quer que você produza. Ele te dá chances, né? Então Deus, ele vem e ele cuida de nós. Ele quer que você se levante. Ele vem e ele limpa. Sabe, o pecado nos suja. O pecado nos deixa para baixo. As dificuldades da nossa vida nos empurram para baixo. E a gente não consegue, por mais que a gente está ligado em Cristo, às vezes a gente não tem essa força para sair sozinho. Por isso que nós precisamos de líderes. Por isso que nós precisamos da igreja. Por isso que nós precisamos de pessoas que nos levantem, que nos amarrem ali. Deus sempre vai colocar alguém perto de você para te levantar. Reconheça essas pessoas na tua vida. E você vai gerar sim frutos para Deus, né? Deus, ele não quer de maneira nenhuma te jogar e te colocar fora. Ele quer sim fazer de você um vencedor, né? E Deus, ele nos levanta deste pó, né? Ele tira esse lamaçal que às vezes a gente se envolve, porque ele espera de nós frutos. Nós podemos dar frutos. Você pode dar fruto. Não importa qual é o estágio que você está hoje. Você talvez diz, poxa, Deus não tem encontrado fruto em mim. Não importa. Ele vai encontrar sim. Ele vai fazer alguma coisa para te ajudar. É só você abrir teu coração. Quando nós estamos no culto, quando nós estamos ouvindo a palavra, é o momento do Senhor nos ajudar. É o momento dele vir, olha filho, vem cá, eu quero sacudir esse negócio aqui em você. Eu quero te dar uma forcinha aqui, porque você é capaz de mudar. Deus sempre vai confiar em nós. Todos os dias as misericórdias do Senhor se renovam sobre as nossas vidas. Por quê? Porque o Senhor está dizendo, vai filho, eu confio em você, você pode. Hoje vai ser um dia diferente, confia em mim, ouça a minha voz. O Espírito Santo está sempre falando conosco. Então nós sempre temos essa oportunidade. Então esse é o galho ali, né, o ramo que não foi encontrado fruto. Sabe, é interessante que Deus, ele vai usando algumas coisas para nos ensinar. Às vezes Deus nos disciplina. Deus permite que a gente passe por algumas coisas para que a gente aprenda, né? É um sinal do cuidado de Deus também. Lá em Hebreus 12, do 5 ao 6, diz assim, ó. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Então o projeto de Deus, quando ele nos disciplina, não é provocar dor em nós, mas é fazer com que a gente produza frutos,
né? A disciplina, ela precisa acontecer, né? Se o galho está se arrastando pelo chão, a disciplina vai levantar ele, né? Hebreus 12:11 diz assim, ó: nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mas mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Então, olha só, gente, é tão interessante que quando o Senhor está nos disciplinando, é assim, ó: você aprende aqui na igreja e você não pratica. Você não muda. Aí vem a consequência. A consequência ninguém gosta. Aí você diz: ai Deus, por que está acontecendo isso comigo? Porque parece que não dá certo só para mim. É Deus te disciplinando, deixando você passar por as consequências da tua escolha, para que você lembre: há um caminho. Eu posso sair dessa situação se eu praticar aquilo que Deus me manda praticar. Então aí se você entender isso rápido, você sai daquela situação rápido. Mas se você demorar para aprender, você vai demorar para passar por aquela situação. E olha só o que diz assim, ó, em Hebreus 12:11, diz assim: se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Então, quando você aceita a disciplina de Deus, você reconhece que Ele é seu Pai e você se sente amado. Olha só, um exemplo assim, ó. Que exemplo! Se você é uma pessoa irada e você quer ser mansa, porque o Senhor espera colher de você fruto de mansidão, não é verdade? Então, se Deus espera colher fruto de mansidão de você, Ele vai te dar um monte de oportunidade de você ficar irado. E você não vai se irar, né? E gente, de uma irada para vocês, né? De alguém que Deus teve que tratar muito domínio próprio. Que disciplina difícil, meu Deus do céu. Porque você tem que morrer para você mesmo, né? Quando irado tem que ser manso, ele é provado de todas as formas, seja em casa, seja no casamento, seja com os filhos, seja no trabalho, seja na igreja. Em todos os lugares vem alguém para testar o seu domínio próprio. E aí você aprende assim: quanto mais rápido você dominar ali, mais rápido, né, você vai sair dessas situações. E aí, sabe, amados, que é tão tremendo, porque realmente Deus, Ele nos ensina, e quando a gente passa por isso, você vê assim: poxa, venci, cresci, né? E aí então você começa a dar esses frutos, né, de mansidão para o Senhor. E não é fácil, as disciplinas, elas não são fáceis. Mas se você está passando por situações que estão sendo difíceis, discipline uma criança, coloque ela de castigo, dê umas varadas nela para ver o que ela vai fazer. Ela vai chorar, vai reclamar, vai achar ruim, mas você sabe que é para o bem dela. Deus faz a mesma coisa com nós. A gente pode chorar, espernear, mas se a gente perceber: opa, Deus está me disciplinando, Deus quer que eu mude, chegou a hora, mais rápido você vai sair daquilo, porque Deus, Ele não se alegra em estar disciplinando você como pai. Deus, Ele quer que você saia dali mais rápido possível, né? Então Deus, Ele nunca vai descartar os seus filhos. Segundo, fruto e mais fruto. Então eu coloquei aqui os dois juntos, né? Aquele que dá fruto e o que dá mais fruto. Então Jesus contou aos discípulos, né, que esse viticultor, ele cuida do ramo estéril, mas agora ele pega esse ramo que está em crescimento, que está produzindo alguns cachos de uvas, né, alguns mais, e ele quer conseguir colher ainda muito mais frutos. E aí olha só o que acontece. Quando o viticultor, ele vai lá na parreira, ele vê assim se a luz está entrando nelas. Então o que acontece com as parreiras? Elas dão muitas folhas.
Então as folhas, elas precisam ser cortadas também para que a luz venha e produza ali, né, o efeito sobre o pezinho ali, para que haja o crescimento e haja frutas mais ainda. Então precisa ser controlado o crescimento da folhagem. Então também ele vem e ele corta os brotos desnecessários, né, para que o único propósito da vinha seja produzir muitas frutas e frutas boas. Então há 4 estágios aqui de poda do viticultor. Primeiro é que ele remove os brotos mortos e os que estão prestes a morrer. Ele garante que o sol chegue aos galhos, ele corta as folhagens e ele corta os brotos desnecessários. Então Deus, ele segue o mesmo processo conosco. Ele corta das nossas vidas aquilo que nos rouba a vitalidade dele, aquilo que impede que o fruto dele aconteça em nós. Então Deus, ele sempre vai procurar em nós quantidade e qualidade. A poda é o meio que Deus usa em nossas vidas para que a gente frutifique. Então, quando Deus, ele nos disciplina, tem a ver com o nosso pecado. Mas quando Deus vem nos podar, tem a ver com a nossa vida, né? Então, quando Deus, ele te disciplina, ele te corrige para o caminho de volta. E quando Deus te poda, é para que você dê mais frutos. Poxa, pastora, o que é isso tudo aqui? Né? Então, olha só, a disciplina é quando você faz algo errado. A poda é quando você está fazendo tudo certo. Uau! Sabe quando que é? É quando Deus, ele quer mais de você. Ele exige mais de você. Mais renúncia de você. É quando ele te coloca no fogo e diz assim, agora resista aí. Eu quero ver. E você é podado, você é moído. Tudo aquilo que é aparente na tua vida é retirado. E aparece o cristão que realmente você é. Essa é a poda, né? É quando ele te diz, agora eu quero ver, filho. Vai lá, filho, você vai conseguir. Seja aquilo que eu investi em você. E você vai lá, te custando a vida. Mas você vai. E sabe quando a gente é podado assim por Deus? Você dá muitos e muitos mais frutos. Aqueles que dão muitos frutos é porque já foram tesourados muitas vezes por Deus. Por isso que nós dizemos assim, aqueles que muito é dado, muito é cobrado. Ah, mas o fulano já está fazendo aquilo, tudo lá e tal. Mas e o preço que ele pagou? E as renúncias na sua vida que ele fez por amor ao Senhor? Quando chegou a hora dele dizer, você é o Deus e ele escolheu Deus. Teu descanso, ó Deus, e ele escolheu Deus. Né? São as podas. Deus vai nos permitindo, né? Ele vai nos levando a um crescimento maior. Por isso que muitos, quando as diferenças que tem entre um cristão e outro. Porque é aquele que é disciplinado, que é podado, que reconhece Deus moldando a sua vida, que escolhe Deus muito mais em todos os momentos, são aonde Deus vai levando e os frutos de Deus são mais evidentes, porque é o tempo maior gasto com o Senhor. Então, os nossos frutos, eles vão aparecer em nós conforme as experiências que nós vamos tendo com Deus. E as respostas que você vai dando para Ele, né? E aí os frutos vão aparecendo. E sabe, amado, as podas também são dolorosas. A dor da poda é dolorosa. Não é fácil ser podado. Não é fácil dizer sim para Deus o tempo todo. Mas é uma escolha que nós fazemos, né? Quando você precisar renunciar a algo na tua vida, por amor a Ele, saiba que vai valer a pena. Você sempre, quando você tiver que escolher algo na tua vida, ou aquilo que você quer, ou aquilo que Deus espera de você, e você escolhe aquilo que Deus espera, você vai ter escolhido a melhor parte. Sempre.
né? E o fruto virá. E aí então tem aquele que produz muito fruto. O segredo desse que produz muito fruto é permanecer. Por isso que lá nesses 11 versículos aparece ali 10 vezes permanecer. O segredo para uma vida transbordante não é fazer mais por Jesus, mas é estar mais com Jesus. O segredo de ter uma vida transbordante é o desafio de permanecer com Jesus, de ter esse relacionamento vivo com Ele. Jesus, ele termina aqueles comentários finais ali, desviando totalmente o sentido de prioridades ali, de remover o pecado, de poda, e ele continua dizendo: aquele que permanecer em mim terá uma vida abundante. Então nós precisamos permanecer, porque Jesus é a videira verdadeira. Jesus é o tronco que nos dá a vida. Se nós estivermos conectados com Ele, nós temos a vida de Deus. Nós vamos produzir a vida de Deus em nós. Aquilo que está no Senhor, a seiva de vida que está nele, vem para nós. Você não está sozinho. Tem cristãos que acham que estão sozinhos, por isso que eles se perdem. Quando você tira Deus da sua vida, você anda sozinho. Agora, se você está ligado com Cristo, a vida dele está em você. E você é encorajado a vencer. Você é encorajado a tomar decisões que te levam à vitória. Mas você tem que reconhecer que você precisa dessa vida. Você precisa estar ligado nele e permanecer nele. Não é permanecer só quando você vem na igreja. É permanecer amanhã. É terça, é quarta, é quinta, é sexta, é sábado. É todos os dias, é permanecer em Cristo. João 15,5, Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. Então o propósito de Deus não é que você faça mais por Ele, mas é que você escolha estar mais com Ele. É isso que Ele quer de você. Existem aqui 8 verdades de permanecer no Senhor. A primeira delas: permanecer em Cristo é indispensável e não uma opção. Você não tem opção. Hoje eu quero, amanhã não quero. Hoje eu estou interessado em ter um relacionamento com Ele, mas hoje eu não estou tão interessado. Se você quer uma vida de Deus na tua vida, você tem que permanecer. Você tem que desejar, você tem que escolher. Não equivale ao tempo que você tenha de conhecimento da palavra, mas é o quanto você tem de sede com Deus. É o quanto você realmente deseja dele na tua vida, no teu dia a dia. É o quanto você busca, é o tanto que você anseia, o tanto que você guarda no seu coração a sua palavra. É o quanto você ama, é o quanto você ouve e responde a Jesus. Permanecer significa ter mais de Jesus na sua vida, nas suas atividades, nos seus pensamentos, nos teus desejos, nas tuas escolhas. Isso é permanecer em Cristo. É escolher Ele todo dia. Segundo, permanecer em Cristo é vital para a salvação. Se você não estiver ligado na videira, você não vai ter a vida. E para que servem os galhos que não estão ligados na videira? Para o fogo. Então, para a tua salvação, você tem que estar ligado em Cristo. Terceiro, permanecer em Cristo é vital para produzir frutos. Por quê? Porque sem Ele nós nada podemos fazer. Já concluindo, o quarto ponto aqui de permanecer em Cristo é a evidência de que somos seus discípulos. Sabe, para você ter uma vida frutífera, para você dar frutos, para que a evidência de Cristo esteja em você, você tem que andar segundo os ensinamentos de Cristo, sendo um discípulo, vivendo a sua palavra. Permanecer em Cristo é vital para experimentar o fluir do amor de Deus. Quanto mais intimidade você estiver com Deus, mais você vai se sentir amado por Ele. Sexto ponto, permanecer em Cristo leva consigo a promessa da oração respondida. Jesus, ele diz assim: se permaneceres em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiseres e vos será concedido. Ligado à videira, o agricultor vem e vê esse ramo ligado à videira e ele vai responder às suas orações.
Sabe, até nisso Deus tem esse cuidado. 7º, permanecer em Cristo é impossível sem obediência a Ele. Se obedecermos os seus mandamentos, permaneceremos no seu amor. Preste atenção. A desobediência sempre cria uma quebra no relacionamento com Deus. Você pode sentir uma emoção no culto aqui no domingo, mas se o teu estilo de vida é continuar pecaminoso, você jamais terá um sucesso de permanecer em Cristo. Então exige a renúncia. Permanecer em Cristo é o caminho para a alegria. Jesus, ele diz: eu vos tenho dito essas coisas para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. Amém? Quando nós produzimos frutos, o Pai é glorificado em nós. Quero convidar você a se colocar de pé, a responder essa palavra. O desafio do Senhor para nós é estarmos ligados a Ele e permanecermos ligados a Ele. Eu quero convidar você a responder ao Senhor. Quero convidar você a reconhecer na sua vida qual é o ramo que você tem sido. Pense no Senhor sendo este agricultor, Deus vindo e vindo buscar frutos, porque o teu propósito é produzir frutos. E aí, de repente, Ele chega em você e você ainda não está produzindo frutos. Você anda desanimado, você anda frustrado, você anda de cabeça baixa, você anda olhando para a sua vida e você diz: Senhor, será que Tu está aqui ainda? Sabe, o Senhor, Ele quer levantar você nessa noite. Ele vê a vida de Cristo em você. Ele vê você ligado na videira. Não importa o que as pessoas digam a teu respeito. Ele confia em você. Ele confia na tua capacidade de produzir frutos. E hoje Ele te dá uma nova oportunidade. Então fale para Ele: Senhor, de repente você é esse galho que não está dando fruto. Diz: Senhor, eu quero produzir o fruto. Eu quero os Teus frutos na minha vida. Eu quero a diferença da Tua vida em mim. Se você está produzindo pouco fruto, também é uma resposta para o Senhor. Senhor, vem, me poda, me disciplina, mas me tira do lugar que eu estou. Eu quero produzir frutos para Ti, Senhor. Sabe, o Senhor, Ele deseja a tua vida transformada. Chega do inimigo vencer na tua história. Chega dele vir e trazer mentiras à tua mente, vir e te tirar dos propósitos do Senhor, vir te dar oportunidades, te oferecer outros reinos. Você pertence ao reino dos céus. Aqui é o teu lugar. Estar em Cristo é o teu lugar. Você escolheu estar com o Senhor. Você fez essa escolha. Não deixe o inimigo te roubar. Não deixe ele te levar para a escuridão. O Senhor é um Deus da luz. E aqueles que chegam a Ele, Ele jamais rejeita. Nós estamos aqui, Senhor, sedentos de Ti, Senhor. Vem, Senhor. Vem, Senhor, vem, Senhor. Fala aos nossos corações, Senhor. Ora, Mai, anda, Shai, anda, Rai. Quero convidar você a
cantar esse louvor novamente. Diga que você está sedento dele. Diga que você deseja ele. O Senhor quer encontrar você. O Senhor da vinha quer te encontrar. Você tem sede dele? Oramai anda chai anda.